pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias. Mais uma vez com vocês aqui na TV Educação, programa hashtag Fica em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os nossos alunos da segunda série do ensino médio. Lembrando que a gente está fazendo o estudo da trigonometria, né? Que é o nosso conteúdo aí do quarto bimestre do ano letivo de 2021. Tá? Tem bastante conteúdo de trigonometria para vocês lá na plataforma. Vão lá, assistam, acompanhem os vídeos para que a gente possa dar continuidade aos assuntos. Tá? Beleza, galera? Hoje qual é o assunto de trigonometria que a gente vai estudar? Vamos estudar o arco duplo. Né? Por exemplo, se eu quero calcular o cosseno de 2A, o seno de 2x, a tangente de 2x. Então, esses valores são chamados de arco duplo. E a gente vai ver que existem fórmulas para calcular esses arcos. Tá? Arco duplo é quando você pega o arco e multiplica por 2. Né? Duplo, né? Tem multiplicação por 2. Então, a gente vai aqui definir ou mostrar para vocês algumas fórmulas para calcular o seno, o cosseno e a tangente, principalmente dos arcos duplos. Para isso, turma, a gente vai usar a fórmula da soma. Lembra que a gente estudou aqui uma fórmula para calcular a soma dos arcos? Por exemplo, seno de A mais B, cosseno de A mais B, tanto A mais B como A menos B. Então, a gente vai utilizar a fórmula da soma para a gente poder encontrar uma fórmula para encontrar o seno, o cosseno e a tangente dos arcos duplos. Olha só. Como é que a gente vai fazer isso? Ó, seno de 2A. O seno de 2A é a mesma coisa de seno de A mais A. O que eu vou fazer? Eu transformei aqui, ó, o 2A numa soma. Por que eu fiz isso? Para que eu possa usar a fórmula da soma. Tá? Então, lembrado como é que é a fórmula da soma do seno de A mais B? Então, é seno de A cosseno de B, certo? Mais o seno de B cosseno de A. É a fórmula do seno da soma. Tem essa aula lá na plataforma. Assista. Então, eu posso dizer que seno de A mais A vai ser seno de A cosseno de A mais seno de B cosseno de A. Porque o que acontece? Só que A e A são iguais, né? Então, você vai ter aqui, ó, seno de B, que na verdade é nosso A, vezes o cosseno de A. Certo? Então, nós temos que o seno de A mais A, seno de A cosseno de A, mais seno de A cosseno de A. Ou seja, o seno de 2A, ó, como esse elemento aqui é igual a esse, né, você vai ter o quê? 2 seno de A cosseno de A. Então, essa aqui é a fórmula para calcular o seno de um arco duplo, através dessa expressãozinha aqui. Ó. Certo? Vamos deixar essa fórmula aqui, depois a gente vai usar. Certo? Então, encontrei uma fórmula para calcular o seno de 2A. Assim como a gente vai encontrar aqui uma fórmula para calcular o cosseno de 2A. A gente vai usar o mesmo mecanismo. Vamos transformar esse 2A numa soma e utilizar lá a fórmula da soma. Tá? Então, o que acontece aqui? Cosseno de A mais A. Como é que é a fórmula do cosseno? Cosseno de A mais B, cosseno de A, cosseno de B, né? Menos o seno de A, seno de B. Certo? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu tenho cosseno de A, cosseno de B, nosso B é o mesmo A, né? Menos o seno de A, seno de B. Só que o meu B é o próprio A. Certo? Ora, então você tem que o cosseno de 2A é igual ao cosseno ao quadrado de A menos o seno ao quadrado de A. Certo? Então, você tem aqui uma fórmula para encontrar o cosseno de 2A. Certo?
Aqui, turma, se a gente quisesse ainda, dessa fórmula aqui, a gente poderia encontrar outras, né? Lembrando lá do nosso teorema fundamental da trigonometria, seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A é igual a 1. Ó. Eu poderia, por exemplo, isolar o seno ao quadrado de A e substituir aqui. Ó. Ou então isolar o cosseno ao quadrado de A e substituir aqui. Aí você encontraria outras fórmulas. Então, dessa relação aqui, eu ainda poderia encontrar mais duas. Tá? Bastaria eu usar aqui a relação fundamental lá da trigonometria. Beleza? Mas vamos ficar por aqui. Bom, turminha, mas já temos uma fórmula aí do seno, de como calcular o seno de um arco duplo. Já temos uma fórmula para encontrar o cosseno do arco duplo. Certo? Tendo o seno e o cosseno, você já poderia calcular a tangente, né? Mas você pode encontrar também uma fórmula para tangente, né? Vocês estão lembrados aí como é que é a tangente? Então vamos lá, vamos fazer a mesma coisa, o mesmo artifício, né? Que é utilizando a fórmula da soma, né? Então esse tangente de 2A, eu vou escrever A mais A e vou usar a fórmula da tangente, tá? Então como é que é aqui? Você vai ter aqui em cima tangente de A mais tangente de A, certo? E aqui embaixo, 1 menos a tangente de A vezes a tangente de A, certo? O que a gente pode fazer aqui é somar tangente de A com tangente de A e fazer essa multiplicação aqui também, tá? Vamos dar uma melhorada aí nessa fórmula. Então, melhorando a fórmula, você vai ter tangente de 2A igual a 2 tangente de A, somando aqui, ó. Tangente de A com tangente de A vai dar 2, duas vezes a tangente de A. Certo? E tangente de A vezes tangente de A dá tangente ao quadrado de A. Então, você vai ter 1 menos a tangente ao quadrado de A. Certo? Então, aqui, galera, você tem aqui uma fórmula para calcular a tangente de um arco duplo. Certo? Então, essas fórmulas aqui, eles calculam, eles permitem que você calcule a tangente, o cosseno e o seno de um arco duplo. Certo? Vamos lá, vamos usar essas fórmulas aí que a gente acabou de demonstrar aqui para vocês. Sabendo que o seno de x vale 3/5 e que x pertence ao primeiro quadrante, calcule o seno de 2x. Tá? Beleza. Para calcular o seno de 2x ou 2a, tá? Você vai usar aquela fórmula ali, né? Qual é a fórmula? Seno. Quem vai ser o seno de 2x? O seno de 2x vai ser 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Professor, mas o seno de x eu tenho. O seno de x ele me deu, que é 3/5. Mas o cosseno de x eu não tenho. Olha, turma, eu não tenho, mas eu posso encontrar, né? A gente pode usar o quê? Aqui, ó. A nossa relação fundamental. Se eu tiver o seno, tem como encontrar o cosseno utilizando a relação fundamental da trigonometria. Ó. Certo? Que é o que a gente vai fazer. Tá? Então, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Tá? Se ele me deu o seno, eu vou encontrar o cosseno. Então, seno é 3/5, então você vai ter 3/5 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Certo? Pessoal, 3/5 ao quadrado dá 9/25, né? Que passa para lá, menos 9/25. Tá? Então, você vai ter que o cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 1 menos 9/25. Certo? Para fazer essa conta mais fácil, né? O que acontece? Cosseno ao quadrado de x vai ser igual... Esse 21... Como eu vou subtrair por uma fração que é 9/25, eu posso dizer que 1 é 25/25. 25/25 ele é um inteiro. Então, eu posso escrever aqui, ó, 25/25
menos 9 sobre 25. Certo? Isso aqui vai dar o quê? 16 sobre 25. Ok? Então, quem é o cosseno de x? Cosseno de x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16 sobre 25. Pessoal, mas aí vai ter, são dois valores, um positivo e um negativo. Aí você tem que ver em qual quadrante seu x pertence. X pertence ao primeiro quadrante. No primeiro quadrante, tanto o cosseno quanto o seno são positivos. Então, eu vou usar o positivo, então não o negativo. Vai ficar 4/5. Beleza? Pronto, turma. Agora você tem como calcular o seno de 2x, né? Porque você já tem quem é o seno de x e você também sabe também que é o cosseno de x. Tá? E você pode aqui substituir. Então, você vai ter 2 vezes seno de x, que é 3/5, multiplicado pelo cosseno de x, que é 4/5. Tá? E aí você multiplica, né, numerador com numerador, né, denominador com denominador. Ok? Fazendo essa conta, você vai ter que o cosseno de 2x vai ser igual 2 vezes 3, 6, né? 6 vezes 4 dá 18, não é isso? Aliás, 24, né? 24 sobre 25. Certo? Aliás, o seno de 2x, não o cosseno. Seno de 2x. Certinho? Então, tranquilo, calculamos aí o valor do cosseno de 2x. Beleza? Vamos para a segunda questão aqui. Aqui não é o seno, aqui é o cosseno. Vamos fazer agora esse outro exemplo. Sabendo que o cosseno de x é 1/3 e x pertence ao segundo quadrante, calcule quanto é o cosseno de 2x. Tá? Vamos calcular que é um cosseno de 2x. Então, vamos para a fórmula. Né? Tá? Vamos para a fórmula aqui. Então, quem é aqui o cosseno de 2x? Qual é a fórmula? Cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Certo? Aqui a fórmula. Ah, professor, eu só tenho aí, no caso, o cosseno. Como é que eu faço para encontrar o seno? Da mesma forma que eu fiz na questão anterior. Toda vez que a gente dá o seno, precisa do cosseno, existe uma relação fundamental que associa seno com cosseno. Tá? Que é essa aqui, ó. Seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A é igual a 1. Tá? Então, veja só. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Certo? Então, vamos lá. Seno ao quadrado de x vai ser igual a 1/3 elevado ao quadrado igual a 1. Certo? Então, você vai ter que o seno ao quadrado de x, vai ser igual a 1 menos o nono, né? Certo? E aí, o seno ao quadrado de x, turma, 1 menos o nono, se você fizer essa conta, vai dar 8 sobre 9. E eu nem vou precisar, turma, fazer o seguinte, nem vou precisar encontrar o seno de x, porque na fórmula ele quer realmente o seno ao quadrado de x. Ó. Então, eu não preciso descobrir seno de x. Tá? Então, você vai ter aqui o cosseno de 2x vai ser igual a 1/3 ao quadrado menos 8 nonos, né? Que já é o valor do seno ao quadrado. Tá? Então, nós temos que o cosseno de 2x vai ser igual a 1 nono menos 8 nonos. E eu vou ter que o cosseno de 2x vai ser igual a menos 7 sobre 9. Certo?
Beleza, turminha? Último exemplo aqui para a gente usar a fórmula da tangente. Deixa eu apagar essa parte aqui para a gente usar também a fórmula da tangente. Turminha, tangente, na fórmula da tangente só usa tangente, né? Como eu tenho seno, eu vou encontrar o cosseno pela relação fundamental. Porque tendo o seno e o cosseno, eu consigo encontrar a tangente. Então, o que vai acontecer? Ó? Vamos lá, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Beleza. O seno é menos 4/5, né? Então, você vai ter menos 4/5 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Certo? Ó, isso aqui vai dar 16 sobre 25, né? Então, cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 1 menos 16 sobre 25. Certo? Nós escrevemos o 1, 25 sobre 25, menos 16 sobre 25. Você vai ter o quê? Que o cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 9 sobre 25. Certo? E o cosseno de x vai ser igual a raiz quadrada, mais ou menos a raiz quadrada de 9 sobre 25. Como ele fala que x pertence ao terceiro quadrante, e no terceiro quadrante o seno é negativo, então você vai ter aqui menos 3/5, que é o que nos interessa. Certo, turminha? Tendo o seno e o cosseno, você consegue contar a tangente, né? Lembra que a tangente de x é seno de x sobre cosseno de x. Ó. Então, você tem que o seno de x é menos 4 sobre 5. Você tem menos 4 sobre 5. Você tem que o cosseno de x é menos 3 sobre 5. Ó, esse 5 cancela com 5, você vai ter 4/3. Menos com menos é mais. E aí, finalmente, você vai poder usar a fórmula aí da tangente, né? A tangente de 2x, ó, vai ser igual 2 vezes 4/3, que é 2 vezes a tangente, sobre 1 menos 4/3 ao quadrado. Certo? Então, você vai ter aqui 8/3. Aqui embaixo vai ficar 1 menos 16 sobre 9. Certinho? Então, vamos lá. 8/3. Que você tira o mínimo, né, que é 9. Aí você vai ter 9 menos 16. Tá? Então, nós temos que a tangente de 2x vai ser igual a 8/3 dividido por menos 7 sobre 9. Divisão de fração, né, turma? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Vamos ter 8/3 multiplicado por menos 9 sobre 7. Dá para dar uma simplificada com 9 com 3, ó, dá para dividir por 3, ó. 3 por 3 dá 1. Então, você vai ter que a tangente vai dar menos 24 sobre 7. Tá? Multiplicando aqui, ó, o 8 pelo 3 e o 1 pelo 7. Mais com menos é menos. Menos 24 sobre 7. Tá? Então, encontramos aí a tangente de 2x. Né, turminha? Então, na aula de hoje, a gente aprendeu como calcular o seno, o cosseno e a tangente de arcos duplos. Tá? Vimos que a partir da fórmula da soma do seno de A mais B, do cosseno de A mais B e da tangente de A mais B, a gente conseguiu encontrar o seno de 2A, o cosseno de 2A e a tangente de 2A. Tá? Mostramos também a aplicação disso aí na resolução de exercício. Beleza, turminha? Então, um abraço a todos, já sabe, né? Hashtag fica em casa, aprendendo.